Mas agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Essa é a última mensagem dessa série que nós colocamos como título Ser Amor, e falamos sobre o que queremos ser como igreja nesse ano de 2025. Queremos ser uma igreja acolhedora, queremos ser uma igreja discipuladora. Semana passada o pastor Rodrigo trouxe para nós a ideia do que significa ser missional, e eu quero agora aprofundar um pouco mais, dizendo que quero que nós nos tornemos também essa igreja missionária. E quero que você então leia comigo esse texto que está em Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavras de Jesus. Oremos. Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a continuar compreendendo o que significa ser esta igreja, ó Pai, Batista, aqui em Campinas. Que o Senhor nos dê essa direção, que possamos também entender o significado desse braço missionário que queremos ser como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, semana passada, nós fomos bastante assertivos e intencionais de ensinar a igreja uma nova palavra, que para nós os batistas, ela não é uma palavra que nós usamos convencionalmente quando queremos falar de movimentos missionários. Nós falamos de uma palavra chamada missional. É uma palavra que foi, de alguma maneira, trabalhada e desenvolvida na segunda metade do século XX para resgatar uma essência maior do que significa ser igreja. O pastor Rodrigo trouxe o texto que dizia que Jesus apontava para os seus discípulos e dizia: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus não chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você é o sal da terra, Mateus, você é a luz do mundo. Vocês prestem atenção para um não fazer o que o outro está fazendo. Jesus não falou isso. Jesus olhou para eles e falou: vocês precisam entender essa essência. Todos nós precisamos entender, e é isso a palavra que Jesus quer nos ensinar. Nós somos uma só igreja. Todos nós devemos ser sal da terra. Todos nós devemos ser luz do mundo. Precisamos trazer esse sabor do reino de Deus para o nosso dia a dia. Então, a expressão missional, ela abrange muito mais do que um engajamento, do que uma militância em fazer movimentos missionários em prol da conversão de outras pessoas. Não porque isso esteja errado, mas a nossa missão, a missão de Deus não é só isso. A missão de Deus é acolher, é transformar, é restaurar homens e mulheres, e inclusive a criação, trazer de volta aquilo que foi perdido por causa do pecado. Ser missional é essa ideia de, como igreja, nós entendemos que nós estamos aqui localizados nessa cidade, nessa avenida, e que aqui nós somos um ponto de luz que precisa irradiar, que precisa fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor. E que nós, quando estamos vivendo as nossas vidas, a essência do nosso cristianismo precisa impactar as vidas das outras pessoas. Que é parte do que significa compartilhar o Evangelho. Hoje, eu quero, na verdade, trazer aquilo que muitos de nós já estamos acostumados. Como bons batistas que somos, nós temos uma origem missionária. A denominação batista, ela é entendida como uma denominação missionária, histórica missionária. O que significa isso? Porque nós temos origem num movimento, temos esse histórico missionário. Nós somos frutos de homens e mulheres que saíram das suas terras, saíram das suas casas e vieram até nós compartilhar o Evangelho. Isso significa que nós temos um DNA.
muito forte missionário. Se você, como eu, está há muitos anos na Igreja Batista, você sabe muito bem sobre isso. Sabe sobre movimentos missionários, junta de missões nacionais, junta de missões mundiais, junta de missões estaduais, campanhas missionárias. Isso faz parte do nosso DNA, mas nós precisamos entender que nós, além dos movimentos denominacionais, nós precisamos entender o que isso significa para nós como igreja local. Como nós, igreja local, nos engajamos nesses movimentos missionários. A grande diferença que eu quero fazer entre a palavra missional e a palavra missionária é que missional é o nosso papel, é o nosso dever, é aquilo que a gente faz aqui na cidade de Campinas, é aquilo que a gente faz através da nossa membresia, dos nossos movimentos, mas quando nós falamos de missionário, é algo que nós não estamos fazendo, mas gostaríamos que fosse feito e por isso nós apoiamos, nós damos suporte, nós financiamos, nós enviamos para essas pessoas possam atravessar mares, atravessar continentes e possam cumprir a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus foi o maior missionário que já existiu. Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ali naquela região que nós chamamos hoje de Palestina, pregou o Evangelho, curou os doentes, demonstrando compaixão. Nesse texto de Mateus 9:35, nós vemos isso. Nós vemos esse coração missionário, seu chamado para que seus discípulos se envolvam nessa missão. E como igreja, nós somos chamados para seguir esse exemplo de Jesus, sendo amor em ação e vivendo como essa igreja missionária. E eu quero aqui expor rapidamente 3 lições que esse texto nos dá. A primeira lição é que nós como igreja, nós precisamos ter um olhar de compaixão pelas pessoas. O texto diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Nós vivemos num contexto de globalização. É impossível não saber aquilo que acontece do outro lado do mundo. Se um terremoto acontece no Nepal, em poucas horas nós já temos as imagens. Se um incêndio acontece na Califórnia, em poucos segundos nós temos também imagens. Hoje, a captação das imagens, elas são quase que 24 horas. Sempre tem alguém com uma câmera, de um celular, filmando. Então, tudo é visto, tudo é assistido. O texto diz que Jesus olhou para aquelas multidões e teve compaixão. Ao ver essas imagens, ao ver a situação do nosso mundo, ao ver as calamidades, as tragédias, essas questões globais, isso mexe com o meu coração? Eu sinto compaixão? Ou eu falo, graças a Deus eu vivo no Brasil? Talvez a gente nem consiga falar isso com tanta propriedade assim, né, com tanta segurança. Mas o fato é que existem pessoas ao redor do mundo que ainda não conhecem a Jesus. Pessoas que estão aflitas, que estão desamparadas, multidões que estão como ovelha sem pastor. É impossível para um cristão olhar aquilo que acontece na Palestina, em Gaza, e não sentir um mínimo de compaixão por aquelas pessoas. É impossível você olhar para tragédias, para abalos sísmicos, e não ter compaixão dessas pessoas. Nós, como povo de Deus, nós precisamos entender que o mundo está carente de Cristo, e esse Cristo precisa ser pregado em todos os lugares. Eu vejo hoje, existe uma mobilização muito maior para a gente cuidar dos animais, que precisam ser adotados, e a gente não tem essa mesma compaixão pelas pessoas. Fantástico gasta minutos do horário nobre com a Xuxa,
para falar de adoção de animais. Mas o que Jesus quer de nós é compaixão pelas pessoas. E eu falo da compaixão das pessoas que estão ao nosso redor, mas as que estão longe, aquelas que a gente não enxerga. E que estão morrendo, perecendo, sem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Aquilo que nós podemos fazer aqui, nós vamos fazer com a nossa atitude missional. Mas existe aquilo que está do outro lado do planeta, do outro lado do oceano. E nós não podemos dar as costas para isso. Final do ano passado, nós convidamos um pastor Tiago Mates, da igreja Red, em Dayatuba, igreja Redenção. Ele veio num domingo à noite, durante o nosso mês de missões. E ele trouxe uma palavra daquilo que ele ouviu na Coreia, onde existiu um movimento de uma conferência que traz à memória o movimento de Lausanne de 1974. E o Tiago falou muito o que nós precisamos hoje, que a igreja mundial precisa de unidade. Nós precisamos parar de ficar, muitas vezes, focados na nossa denominação, mas que nós precisamos que, quando chegar na eternidade, denominações não terão lugar. O que terão lugar são homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, e que nós precisamos nos unir. Não existe unidade hoje no movimento missionário no Brasil. A Europa, que é um país hoje muito mais secular, existe muito mais unidade entre as igrejas em prol da evangelização mundial do que nós brasileiros. Nós estamos brigando aqui com o nosso irmãozinho. Nós estamos falando mal que o irmãozinho não prega a Bíblia. E temos razão quando falamos isso, mas isso não pode ser para nós uma justificativa para não haver uma maior unidade. A oração que Jesus fez por nós, no Getsêmani, foi por unidade. Ele disse o quê? Peço que eles sejam um, como eu sou um, contigo, ó Pai. Que aqueles que irão crer, sejam um. Será que Jesus já sabia que quando chegasse o século 21, nós estaríamos dispersos? E grandes desafios, grandes mobilizações precisam de unidade, precisam de engajamento, de união de forças. E nós precisamos aprender a ter esse olhar, mas também entender a urgência da missão. O versículo 37, Jesus ele olha para aquela multidão sem pastor, e ele faz um paralelo com as colheitas, com as plantações que estão prontas para serem colhidas. E ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está nos ensinando assim, é que é urgente, os campos estão prontos para serem colhidos. Nós como igreja também brasileira, igreja em Campinas, talvez a gente fique investindo tanto em pessoas que já tiveram a sua oportunidade. E que nós precisamos nos mobilizar, investir tempo, recursos, estratégia, para aqueles que estão prontos para receber o Evangelho, mas não estão tão perto de nós agora. O fato é que se você sai na Andrade Neves, você tropeça, você cai numa igreja. Se você errou aqui, sobe o castelo, tem pelo menos mais duas. Se você está lá embaixo na Andrade Neves, tem lá outra igreja lá. Igreja aqui tem. Não estou dizendo que nós não vamos continuar no nosso papel como sal da terra e luz do mundo na cidade de Campinas, mas nós não podemos ignorar a urgência da missão, a urgência que existem povos ainda não alcançados. E eu trouxe aqui uma lista de povos que ainda não são alcançados no Brasil. Não sei se você tem ideia disso. Nós não precisamos nem ir muito longe. Existem hoje populações indígenas que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a Jesus. Como também ribeirinhos, principalmente na bacia amazônica. Comunidades ribeirinhas que precisam ser alcançadas a partir de dias de viagem de barco pelos rios amazônicos. Hoje são famílias inteiras
que não têm a oportunidade de entender o Evangelho e conhecer o Evangelho. Quilombolas, ciganos. Campinas é uma das cidades com a maior população de ciganos do Brasil. Sabia disso? E como é que nós repartimos o Evangelho? Porque percebe que às vezes existem barreiras culturais. Precisamos muitas vezes nos adaptar, buscar estratégias. Não é uma conversa que nós temos assim, coloquial, informal, mas é preciso um planejamento. Sertanejos, quem são sertanejos? Principalmente o povo que vive em áreas áridas do Nordeste brasileiro. Ainda existem comunidades carentes, onde não existem uma igreja evangélica, uma igreja que se prega o Evangelho. Hoje nós temos feito um esforço ao lado do pastor Manuel para a plantação dessas igrejas no sertão nordestino. Nós temos vivido um movimento também que não é inédito, mas é um movimento que é mais crescente, que é os refugiados e imigrantes que acabam chegando ao Brasil por N motivos, alguns como uma estratégia para daqui poder ir para a América do Norte. Mas o fato é que eles estão chegando no Brasil. Afegãos, palestinos, um povo sofrido, um povo que foge de poderes opressores. A Convenção Batista do Brasil adotou uma estrutura aqui na cidade de como é que chama? Morungaba, na região aqui de Campinas, que acolhe esses expatriados, refugiados e imigrantes, com o nome Vila Minha Pátria. O ano passado, a Mariana Vidal, ela veio aqui para dizer que ela ia estar lá. Mariana é uma jovem membro da nossa igreja. Mariana, você está aqui? Vem aqui na frente, Mariana. Mariana esteve com esse grupo de refugiados e imigrantes. E eu queria que você contasse para nós, Mariana, a sua experiência. Que você fosse aqui para nós, essa portadora dessa experiência. Por favor. Olá, igreja. Meu nome é Mariana, eu tenho 32 anos, e essa igreja tem sido bênção na minha vida, desde o momento em que eu fui estudar no Palavra da Vida Argentina, para justamente servir em missões. Eu tive o privilégio de servir no Vila Minha Pátria, no período de novembro de 2024, 15 dias mais ou menos, e foi uma bênção. É realmente um privilégio poder servir, mas também um tempo de muita luta espiritual, de muita luta emocional também, porque, como o pastor comentou, são refugiados, pessoas que vêm de contexto de guerra, de contexto bem complicado, que perderam seus entes queridos por conta de conflitos. E eu tive o privilégio ali de fazer aquilo que o pastor falou, às 9h, no domingo passado, de poder ajudar a que eles tenham um ambiente limpo, um ambiente organizado, um ambiente legal, para que eles possam ser acolhidos ali. Então, eu servi ali na área de limpeza, organização e também na área da cozinha, porque, óbvio, é sempre bom ter uma comida caseira, pronta, quentinha, né? E muitos deles não têm isso. Chegaram exaustos, famílias inteiras, famílias pela metade. E eu tive esse privilégio de servir ali. E ouvir. A gente acha que o missionário ele vai falar. Mas muitas vezes o missionário vai ouvir. Vai ouvir histórias, ouvir relatos tristes. E por isso que eu falei que foi uma luta emocional. Porque eu ouvi pessoas comentando que perderam seus maridos, seus filhos, perderam pessoas especiais para eles por conta da guerra. E foi um momento assim de bastante luta mesmo, mas também um momento de, através de um almoço, através de estar ali no meu momento de folga, poder jogar um esporte com eles, poder ouvir aquilo que eles têm a dizer e também compartilhar um pouco do meu testemunho, compartilhar aquilo que Deus ia colocando no meu coração, com cuidado, obviamente, procurando sempre entender e compreender o contexto cultural pelo qual eles vieram, né?
Por isso que eu estou com esse lenço aqui. Esse é um hijab de uma das afegãs que eu pude compartilhar o amor de Cristo, e ela me deu de presente. E, na verdade, é incrível você ver como Deus te usa, como Deus ele te direciona. E eu tive o privilégio de poder compartilhar o Evangelho com 3 pessoas específicas, que eu não posso revelar o nome de 2 delas, mas só a inicial do nome, a Z, que me deu esse hijab, a M, que hoje não está mais no Vila Minha Pátria, está em outro local, e o Youssef, um jovem palestino que tem o sonho de ser médico. A mãe dele, a Rasha, a gente foi na casa dela várias vezes, a gente pôde louvar a Deus ali com ela, compartilhar do amor de Deus, através de um pastor que foi também da Venezuela, que eu não posso falar o nome dele, que ele trabalha com países perseguidos também, ele e a esposa. Nós pudemos ali compartilhar o amor de Deus com ela. Como ele fala espanhol, eu acabei tendo que traduzir para o português, para o filho dela traduzir do português para o árabe, ou seja, uma confusão, né? Mas Deus, assim, foi fiel, o idioma não foi uma barreira. Deus cuidou de cada detalhe, e eu me sinto muito agradecida por ter uma igreja que eu estou aqui desde os meus 13 anos e sempre apoiou os missionários, sempre Amém. apoiou o campo missionário. Então, eu agradeço a cada um dos irmãos que esteve orando, cada um dos irmãos que ofertou, e que ora também pela minha família, porque o missionário ele não vai para o campo sozinho, ele tem uma família. A minha mãe, ela está passando por uma situação de saúde, e muitos dos irmãos também nos abençoam com isso. Então, eu agradeço pelo apoio, pelo suporte dessa igreja, e peço que os irmãos continuem orando pelo Vila Minha Pátria, pelos recursos, pelos missionários, pelas famílias, e também orem por mim, porque nesse ano eu estou trabalhando ali em Mojimirim, Mogi Guaçu, com uma família de missionários americanos, para que o Evangelho também seja difundido aqui no nosso redor, nas cidades Amém. ao nosso redor. Então, se vocês puderem estar orando por isso, eu agradeço imensamente. Amém. Obrigado, Mariana. Percebe como é simples, não vou dizer que é fácil, é simples. O mundo está chegando no Brasil, a 40 quilômetros de distância. Realidades totalmente diferentes, onde uma Mariana e outras pessoas que aqui estão podem se envolver numa conversa, num acolhimento simples, de oferecer uma boa hospitalidade brasileira. Se você quer saber mais sobre esse trabalho na Vila Minha Pátria, procure a Mariana, a Junta de Missões Nacionais, ela tem programas para receber voluntários, para auxiliá-los nesse trabalho. Mas esse é só um aspecto desses movimentos missionários. Só para terminar a lista, existe hoje uma grande população de brasileiros surdos, que para ouvir o Evangelho precisam ouvir isso em Libras. E quem sabe até nós um dia possamos ter aqui na igreja recursos para acolher esses irmãos e irmãs que hoje procuram por igrejas acessíveis para eles. E nós precisamos entender que é uma população grande no Brasil. E por último, talvez os menos conhecidos são os invisíveis, porque quem tem muito dinheiro é invisível, como também os mais pobres. Os mais pobres e os mais ricos são as camadas extremas da nossa sociedade, onde pouco o evangelho ele é compartilhado. Esses são desafios que nós temos no nosso país, mas se você falar de um contexto internacional, eu queria só te mostrar que os 3 países menos evangelizados da América do Sul são a Guiana Francesa, com apenas 5% de uma população declarada evangélica, o Uruguai 6%, e o Paraguai, gente, o amado, né? E às vezes mal falado por nós, por um preconceito, Paraguai, 7% de evangélicos. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu fico vendo, me perdoe a minha carnalidade, né? Igrejas fazendo movimentos missionários no Chile, aí depois vão passar lá naqueles lugares onde os vinícolas. Depois do Brasil, o Chile é o país mais evangelizado.
Precisamos fazer viagens ao Paraguai, não para comprinhas, mas para evangelizar. Olha só. Os 2 continentes menos evangelizados, hoje é a Europa, somente 2,7% da população se declara evangélica. E a Ásia, que é, na verdade, o maior desafio. Quem sabe sobre missões, a gente fala da janela 1040, que é os paralelos que fazem uma janela onde encaixa a Ásia. A Ásia hoje o continente menos alcançado. E ainda, eu tive que fazer outra folha aqui. Os países a seguir apresentam 0% de evangélicos. Iêmen, Saara Ocidental, Turquia, Tunísia, Somália, San Marino, Marrocos, Maldivas, Afeganistão, sendo a maioria deles localizados no norte da África e no Oriente Médio. Quando a gente fala 0 evangélicos, porque na verdade está se restringindo a não católicos, a não ortodoxos, mas de pessoas de alguma maneira que são crentes de fato, assim, que entendem o evangelho e não seguem culturalmente uma denominação cristã. 5 países com o maior número de grupos etnias não alcançados pelo evangelho. Índia. Na Índia existem 2.276 povos, grupos étnicos não alcançados. China, 447, Paquistão, 386, Bangladesh, 292, Nepal, 263 etnias. Um irmão nosso aqui da igreja voltou há pouco tempo atrás da Inglaterra, e ele tem inspirado para que nós nos tornemos uma igreja acolhedora, e ele fez uma visita a várias igrejas na Inglaterra. Porque a igreja evangélica na Inglaterra é igreja evangélica mesmo, porque também é um ambiente extremamente hostil. Mas sabe uma coisa que ele falou para mim, que me chamou a minha atenção? Ele falou assim, que na maioria das igrejas que tinham galeria, as galerias eram tomadas por chineses. Os chineses estão saindo do seu país para ouvir o evangelho em países onde eles têm uma liberdade, e eles usam do recurso do turismo. Eles saem para fazer turismo, para conhecer a rainha da Inglaterra, né, que não pode mais agora, é o rei da Inglaterra, mas eles estão indo nas igrejas evangélicas, estão ocupando as galerias. A colheita é grande, poucos são os trabalhadores. É a urgência da missão, nós precisamos ter consciência disso. Por último, também Jesus nos propõe um primeiro compromisso. O compromisso com a oração missionária. Porque talvez você comece agora a ficar um pouco incomodado. É isso que eu quero, que você se incomode. Puxa, mas como é que faz para pregar o evangelho no Paraguai? Vamos orar. Orar. O que Jesus ele diz? Ele diz o quê? Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie os seus trabalhadores. Se nós queremos ser essa igreja missionária, um dos primeiros movimentos que a gente precisa fazer é movimentos de oração em prol de missões. Para que o Senhor desperte trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres. E aqui, muitas vezes, missão não é, eu não sei fazer mais nada, então eu vou fazer missão. Hoje existe uma estratégia, que em inglês é Business as Mission, negócio como missões. Homens e mulheres de negócios bem formados, que trabalham como uma estratégia em locais estratégicos para compartilhar o evangelho. Altos executivos e empreendedores que começam negócios na Índia, em Bangladesh, não para ganhar dinheiro, mas mais que isso, para ser ali uma luz e sal da terra. Essas são estratégias que nós, nesse século 21, nós precisamos cada dia mais aprimorar. Ensinar uma nova geração a usar os seus recursos, os seus potenciais. Hoje, né, olhando aqui, eu vejo o rosto de alguns de nós aqui que temos filhos que moram em países. Isso são oportunidades. Se nós também formarmos os nossos filhos com a semente do evangelho, eles, ao voarem, né, ganharem as suas asas e forem viver em países talvez até melhores do que o nosso, mas eles vão lá também como uma estratégia de ser sal da terra e luz do mundo. E por isso nós precisamos entender que talvez algo aqui chamou a sua atenção, e o meu desafio é comece a orar. Escolha um país.
Comece a orar por esse país. E comece a ficar sensível, perceber, estude as notícias, veja o que está acontecendo naquele país. Comece a orar por ele. Seja alguém que ora. Por isso, queridos, queria resumir aqui, qual é o nosso papel? Se nós queremos ser essa igreja missionária, nós precisamos ter esse olhar para o mundo com os olhos da compaixão de Cristo. Recorrer à urgência de nos engajarmos na missão. E orar fervorosamente pelo avanço do Evangelho. O que eu espero de vocês? Espero que vocês viajem. Espero que vocês aproveitem as oportunidades. Mas que ao conhecerem novas culturas, vocês possam também estar atentos e ter compaixão das pessoas. O ano passado eu tive a oportunidade também de visitar um país da América Latina. E fiquei ali também comovido. Onde será que essas pessoas podem ouvir o Evangelho? Aqui em Campinas a gente sabe. Mas a gente pode fazer muito por missões, para contribuir com o movimento missionário. E nós temos, eu quero aqui aproveitar esses minutos que me restam, eu quero mostrar para vocês os missionários que nós temos. A nossa igreja, nós repartimos parte dos recursos. Aquilo que você reparte conosco através do seu dízimo, da sua oferta, regularmente nós tiramos uma parte disso e usamos em missões. O meu sonho é que um dia a gente possa fazer assim um plano participativo missionário. 10% dos nossos recursos a gente separa para missões. Se a gente tiver aqui uma receita mensal, eu quero ouvir um amém no final disso, de R$1 milhão, a gente dispõe a R$100 mil para missões. R$100 mil é quase o que a nossa receita hoje. Mas imagina o quanto que a gente pode. Nós estamos aqui hoje porque um país na América do Norte investiu. Pagou o preço. Né? Comprou a nossa almoço, a nossa janta. E alguns fazem isso até hoje. Mas e nós, os brasileiros? A igreja brasileira? Nós hoje apoiamos o pastor Manuel, como eu já citei, e a Marta Moreira. Eles são da Junta de Missões Nacionais. Aqui é a bandeirinha ficou em cima do Rio Grande do Norte, ficou em cima da cidade de Açu. Lá o pastor Manuel é pastor da 2ª Igreja Batista de Açu. A igreja dele tem 30 congregações, em vilas espalhadas por toda a região do Vale do Açu. Domingo à noite, não tem jovem na igreja dele. Os jovens estão nos cultos, nas congregações. Ele construiu umas salas atrás da igreja dele, não é para a escola dominical, mas para ser um centro de formação teológica, para formar plantadores de igreja. Eu já tive o privilégio de ensinar, de dar aula online e presencialmente a esses jovens. É um trabalho fantástico. Hernan e Thaís. Hernan já foi pastor aqui na nossa igreja. Hoje até uma das canções lembrou o Hernan, né? Quem sabe o que eu estou falando aqui vai lembrar. O Hernan está hoje em Lisboa, com a Palavra da Vida, trabalhando no fortalecimento da igreja evangélica em Lisboa, um local também onde há necessidade de evangelização. Hoje nós temos também, apoiamos financeiramente o Milton e a Patrícia, através da missão cristã europeia. Eles estão locados numa cidade fronteiriça com a Espanha, chamada Castelo Branco. E ele hoje está pastoreando a Igreja Batista em Castelo Branco. E se o evangelho ele é carente na capital, imagina numa cidade fronteiriça. E Milton tem encarado esse desafio. Nós estamos apoiando também a família Silva, o Tiago, a Suzana e os filhos, e através da missão CEPAL. Eles vieram aqui o ano passado, eles estavam locados em Moçambique, mas pelas diversas questões sociais e políticas que estão acontecendo em Moçambique, eles foram impedidos de voltar para Moçambique. Aí o que o Tiago com a CEPAL fizeram uma estratégia? Ele vai morar na cidade fronteiriça em África do Sul, porque ele morando na África do Sul, ele pode entrar e sair para Moçambique. Como brasileiro, ele não consegue sair daqui do Brasil e entrar em Moçambique. Mas morando na África do Sul, ele consegue entrar e sair, ficar até 6 dias sem voltar. E aí ele vai continuar trabalhando
em Moçambique a partir da sua base na África do Sul. Hoje nós temos também uma parceria com a Mila Kobe. A Mila, através da CEPAL, ela está em Guarapari, no Espírito Santo. A Mila é hoje uma das mulheres brasileiras com maior conhecimento sobre a cultura asiática, influenciada pela religião budista. É uma das mulheres que mais conhece sobre isso hoje. E, por exemplo, ela já teve a oportunidade de estar na Tailândia. A Tailândia é o maior país budista do mundo. E da Ásia, então, é um dos países que se orgulham por nunca sofrerem colonização. É um país que conseguiu se manter assim, protegido da influência ocidental. Mas, por outro lado, é um país extremamente budista. Um país que necessita muito de investimentos, e a Mila tem feito isso. Não posso esquecer do Páginas Novas, que é uma missão transcultural, que as pastoras Stephanie e a Solange fazem aqui no Jardim Itatinga, em Campinas, que a gente tem tido essa parceria, a gente apoia, ajudando com o aluguel da casa de oração, Páginas Novas, um trabalho que é realizado ali no combate à prostituição de mulheres. E tem sido ali um trabalho difícil, mas nós também entendemos que precisamos apoiá-las. E nós também agora agregamos mais um casal de missionários, o René e a Sara. O René plantou uma igreja em Roma, que se tornou a maior igreja tradicional histórica da Europa. E ele está contribuindo agora para a plantação de outras igrejas, não só na Itália, mas na Europa. A Sara, hoje, ela é a coordenadora de um movimento de reavivamento da fé cristã entre os jovens, chamado Revive Europa. E eles têm um papel estratégico, e nós entendemos que nós precisamos também apoiar o René e a Sara. E eu fico aqui, eu queria gastar aqui até 1 hora mostrando outros missionários. Porque, de novo, a colheita é grande, são poucos os trabalhadores. Nós temos hoje uma política missionária que é gerida pelo Conselho Pastoral, onde nós queremos investir em movimentos missionários de plantação de igreja entre povos não alcançados. Nós sonhamos em casais, homens e mulheres que queiram sair da sua zona de conforto e investir em plantar a igreja no Nepal, plantar a igreja em Bangladesh, na Tailândia. Aqui teve uma desconfiguração, mas o que eu queria dizer aqui deveria estar escrito viagens missionárias, porque esse ano nós vamos fazer um pouquinho mais. Nós queremos ter também a oportunidade, que como igreja, com uma visão missionária, de que os seus membros tenham experiências missionárias. E uma das primeiras oportunidades que nós temos, o Alan já falou, é uma viagem missionária para Guiné-Bissau, do dia 2 a 15 de maio, através do projeto Bonecas. A nossa fábrica de bonecas está produzindo bonecas que serão levadas pelo o Alan e a Monique para Guiné-Bissau. Você está vendo esse pacotinho aqui bonitinho? Uma caneca personalizada. Meu chamado é amar e servir. Essa caneca está sendo vendida pela Monique e o Alan, como parte da captação dos recursos para essa viagem. Uma viagem que tem um alto gasto para chegar em Guiné-Bissau. Vocês não têm ideia do preço que custa uma passagem. Então, nós estamos tendo várias estratégias. Você pode participar, inclusive, se mobilizando em oração, se comprometendo. O que vai acontecer lá em Guiné-Bissau? Vai ter atendimento à população na área da saúde, treinamento para missionários sobre enfrentamento do abuso sexual infantil, através do projeto Bonecas, aconselhamento pastoral, entrega das bonecas nas aldeias assistidas pela coordenação do pastor Beto e da Sônia, que são missionários da Junta de Missões Mundiais. Esse é só um primeiro movimento, talvez o mais desafiador, porque é alcançar o continente africano. Mas o pastor Cirilo vai promover uma viagem missionária para Espinosa, Minas Gerais, norte da África, norte de Minas, dia 14 e dia 23 de julho. E ele conversou já com o pastor lá na igreja em Espinosa, e qual que é o sonho dele? É um grupo de 25 pessoas, entre jovens, adolescentes, profissionais na área da saúde,
que vão ter lá, vão apoiar um projeto que existe, Sementes do Vale, e a própria congregação da Igreja Batista de Espinosa. Vai promover atendimento à população, visita às famílias, fazer uma EBF, cinema na praça, palestras, campeonatos de esporte, reforma e pintura da casa, onde esse projeto vai acontecer. Então, esse aqui já é um projeto para nós aqui mais palpável, que você pode, principalmente porque é nas férias, jovens universitários podem estar se preparando para ter essa experiência em loco. E, como eu falei lá do pastor Manuel, nós vamos também fazer uma viagem dos dias 14 a 23 de novembro para Açu, no Rio Grande do Norte. E vamos lá também levar apoio ao pastor Manuel e implantar o projeto Bonecas. Já pensou esse projeto Bonecas lá em Açu? Com 30 outras congregações, nós temos a oportunidade de ajudá-los a fazer isso. Vamos entregar bonecas lá também. Daremos palestras para a comunidade, para o enfrentamento do abuso sexual infantil, e vamos promover seminário para treinamento, fortalecimento dos pastores e líderes locais. Se Deus quiser, nessa viagem eu vou. E você? Você vai? Sim, porque você vai começar orando. Porque a primeira ação missionária que a igreja faz é orar. E então fica aqui o meu desafio, para que você, nesse ano em que a gente vai comemorar os 125 anos da igreja, nós entendamos o nosso braço missionário. Domingo que vem, eu estou chamando de Domingo da Visão. Se você não entendeu nada do que eu falei até hoje, nesse começo de ano, eu vou resumir tudo nisso num dia só. Domingo que vem. Domingo que vem, nos cultos das 10h30 às 19 horas, eu chamei esse dia de da visão, porque nós vamos falar que como nós queremos ser. Essa igreja que comemora esse ano, 125 anos, quero que a nossa igreja seja essa igreja acolhedora, discipuladora e missionária. E o próximo domingo é um domingo muito importante. É um domingo de entendimento, de engajamento, de a gente entender o nosso papel. E para onde a gente está indo. Porque a colheita é grande, irmãos. Mas são poucos os trabalhadores. E meu desafio é que nós possamos entender aquilo que nós somos chamados a fazer. Nós vamos cantar mais uma canção. Ao final dessa canção, o pastor Alain vai orar e ele vai encerrar o culto. O Alain hoje, ele é o pastor responsável por esse núcleo que desenvolve essas ações estratégicas para a área de missões, ação social, para o alcance da cidade e outras regiões. Eu vou ficar lá no espaço que nós chamamos lá, o Primeira Conexão, ao sair aqui na porta principal, do meu lado direito. Eu vou estar ali para receber você que está vindo aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Quero conhecer quem é você. Quero, se for necessário, orar com você. E quero convidar você que está chegando à igreja para que você volte. Nós temos grandes sonhos para esse ano. E ficaremos muito felizes de ter o seu engajamento também. Se você já é um membro aqui já de muito tempo, eu quero dizer para você que você continue com a gente, que você dê um passo a mais. Se aquilo que você faz, faça mais. Eu tenho falado para os pastores assim, aqui comigo, nós precisamos ser melhores. Nós não podemos nos acomodar. Se nós já estamos fazendo tudo, nós vamos fazer tudo e meio. E nós vamos fazer isso porque nós queremos que você também esteja se engajando. Em oração, contribuindo financeiramente com a igreja, servindo nos ministérios, se engajando em viagens missionárias. Vamos ter, olha, só não vai se envolver se você realmente não quiser. Senhor, obrigado por esse tempo aqui juntos. Que o Senhor, Pai, continue soprando o Teu Espírito Santo neste lugar e também em nossos corações, nos mobilizando, nos sensibilizando, não só para a Tua obra missionária, mas para vivermos, Senhor, como igreja que reflete o reino de Deus na cidade de Campinas, no Brasil e no mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.